Olá, meu nome é Levi Medeiros Magni, eu sou aluno de Engenharia de Computação aqui na Universidade Federal de Itajubá, no campus Itabira, e hoje vou falar um pouco sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo nos últimos 2 anos aqui no projeto de iniciação científica denominado Previsão em Sílico de candidatos a fármacos antivirais como terapêutica auxiliar contra a Covid-19. Eu venho trabalhando numa ferramenta que se chama Protocol. O Protocol ele é um gerador de protocolos de dinâmica e docking molecular e ele auxilia nessa parte da dinâmica molecular, agrupando as várias etapas da dinâmica em apenas um workflow que é executado de forma automática e seguida um dos outros. E a gente vai agora dar uma olhada um pouco no que eu venho trabalhando no Prótico. Então, basicamente, esse é o Prótico. Nos últimos 2 anos eu venho desenvolvendo essa ferramenta no sentido de tanto melhorá-la, fazer algumas aprimorações para que o uso dela por parte do usuário venha a ser mais otimizado e amigável. E eu também atuei adicionando algumas funcionalidades que a gente vai ver a seguir. E esse daqui é uma pequena documentação que eu fiz para o usuário que estiver iniciando com o uso da ferramenta entender como é que ela vem funcionando. Uma boa parte das minhas contribuições aqui no projeto de iniciação científica, elas estão ligadas a esse arquivo de configuração. Esse é o arquivo de início do sistema, é nele que o usuário seta, configura todas as ações que o sistema vai realizar durante a execução. Dentre as funcionalidades que eu adicionei nesse arquivo, a mais notável é essa função de manter os heteroátomos na proteína. O que acontece é que o Protocol ele costuma limpar todos os heteroátomos, todos os resíduos da proteína, de modo a deixar apenas a estrutura limpa da proteína. O objetivo aqui é fazer com que o Protocol ele mantenha alguns heteroátomos específicos que o usuário escolher. E aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos como isso funciona. Então, basicamente, aquela proteína 5R7Y que a gente viu. E aqui ela já está praticamente toda tratada. Na verdade, ela já está tudo tratada. E antes, o Protocol ele removia tudo aqui que não fazia parte da proteína, ou seja, tudo que não era essa parte verde aqui. E não dava opção para o usuário manter algum heteroátomo caso ele quisesse. Por exemplo, no caso dessa execução aqui, com o sítio ativo ele vai estar nessa parte da proteína, foi necessário fazer com que o Protocol ele deixasse esse dimetilsulfóxido e esse cloro aqui, porque eles vão fazer parte das interações intermoleculares. Logo após toda essa adição de funcionalidades, a gente partiu para a parte de usabilidade do sistema, e que é onde nós estamos desenvolvendo essa interface gráfica. Então ela permite que o usuário construa aquele arquivo de configuração que a gente acabou de ver, que é um arquivo que pode conter milhares de linhas, e ele constrói tudo aquilo de uma forma mais intuitiva. Então a gente tem aqui diversos campos que o usuário pode preencher, e aí a gente criou uma interface muito mais amigável ao usuário. E para fazer com que essa interface se comunique com o sistema, eu tive que implementar uma pequena biblioteca que é uma biblioteca específica do Protocol, que ela faz essa comunicação. E basicamente ele, de forma simples aqui, com apenas 3 linhas, o desenvolvedor que está desenvolvendo o front-end, ele consegue chamar o back-end apenas passando os arquivos das proteínas e o nome da pasta, etc. E ele cria todo o sistema de diretórios da forma correta lá no back-end, que é o sistema mesmo. O sistema todo do Protocol é implementado em Python e o front-end está sendo construído em JavaScript e Python também, utilizando ali o Vue.js e o Flask. E eu queria agradecer primeiramente a Vale pela oportunidade de eu estar participando desse projeto com uma bolsa de iniciação científica. Agradecer aos professores que me orientaram durante esse período lá do grupo de pesquisa em sílico, o professor Carlos e a professora Fabiana, que estiveram ali tirando todas as minhas dúvidas com relação ao sistema, à própria computação, à própria biocomputação e a química computacional, e a todos vocês que me assistiram até aqui. Então, eu desejo a vocês um bom simpósio e obrigado a todos.